Bem, a teologia não é a mesma coisa do que mitologia, apesar de algumas pessoas pior informadas ou mais mal informadas, por assim dizer, caindo na redundância, hum, tendem a achar que a Bíblia é um livro mitológico. A Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro mitológico. Ela é um livro histórico, ok? E é um livro que contém a palavra de Deus. Há veracidade, né, nos textos bíblicos, com provas arqueológicas sobre a maioria deles, inclusivamente sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre o povo de Israel, sobre a permanência do povo de Israel no Egito, ok? E de facto é um livro que também tem um padrão histórico e arqueológico em determinado momento. Então, quem faz essa diferenciação é Clemente de Alexandria, ou Tito Flávio Clemente, que foi um escritor, teólogo, apologista cristão, grego, nascido em Atenas, pesquisou as lendas menos compatíveis com os valores cristãos, sua abertura a fontes familiares ou não cristãs ajudou a tornar o cristianismo mais aceitável para muitos deles, né? Então a teologia é o ensino acerca do único Deus, o Deus bíblico revelado em Jesus, e a mitologia é tudo o que é a descrição divina fora do padrão bíblico, ok? Então isso são mitos, amém? Se entretanto alguém quiser colocar alguma questão, ok, é só abrir o microfone e pode interromper a qualquer hora. Ok? Portanto, esta é a imagenzinha aqui do senhorzinho que foi para isso. Então, a partir do século IV e V, o termo teologia passa a ser usado dentro do campo cristão, né? Onde o apóstolo João passa a ser considerado teólogo devido à descrição profunda transcrita sobre a natureza divina de Jesus no Evangelho de João. Ok? Então, ele traz toda a dimensão de Jesus sendo um com Deus, sendo Deus, ok? E então é considerado, a partir do século IV e V, o primeiro teólogo, né? Com doutrina escrita. Existe também outro livro que fala acerca de Jesus com uma veracidade histórica, que é a História dos Hebreus, de Flávio Josefo, onde há alguns apontamentos que são considerados para a comunidade científica ou teólogo-científica acerca de um movimento ou de uma interpretação florense da existência de Jesus. Não somente o cânon dos 4 evangelhos são testemunho fiel da vida de Jesus, mas também a carta não, desculpem, o livro de Flávio José, historiador hebreu ou melhor, judeu e romano, também confere as mesmas coisas descritas em Atos e testemunhos de algumas coisas descritas nos Evangelhos. Bem, então a sua doutrina foi uma defesa do mistério uno e trino diante dos arianos, os quais tornavam as pessoas essências diferentes, né? Dos belianos pela eliminação das pessoas e dos pneumáticos pela negação da divindade do Espírito Santo. Gregório, que é um dos pais da Igreja, Gregório Nazianzeno, né, afirmou a divindade do Filho e do Espírito Santo em relação ao Pai. Nós temos aqui então mais um teólogo agora do século IV. Amém? A palavra teologia passa então a fazer parte do cotidiano cristão, tornando-se conhecida a partir do século XII com o teólogo Alberto Petrus, na sua obra teológica, em que define a palavra teologia como estudo acerca de Deus. Neste sentido, chegamos à modernidade com a definição de teologia, com a definição teológica, sendo um corpo de doutrinas ou um conjunto de doutrinas que falam sobre Deus e sobre a palavra de Deus. Por isso, quando nós falamos de teologia, nós vamos falar depois também das diferenças, ou melhor, de uma teologia sistemática, que no fundo é o abrir de prateleiras, e vamos perceber também que existem vários tipos de teologia.
entendendo então a etimologia da palavra que vem do grego, que é essa que está aí representada, que vocês podem ver. Theos é o que está à direita, que significa Deus, e Logos significa palavra, discurso ou estudo tratado. Logo, teologia é o estudo de Deus. Amém? Será que é possível estudar Deus pelo modo científico? Ora, aqui está uma imagenzinha com a representação do modo científico e a coisa é não. De acordo com o modo científico, é impossível estudar a Deus devido à impossibilidade da experimentação controlada e manuseio. Então ninguém vai conseguir manusear Deus ao ponto de o colocar numa caixinha, estudar e observá-lo. Ok? Do ponto de vista do estudo científico, nós apenas observamos os acontecimentos da realidade. Não que Deus não seja realidade, só que Deus é muito superior a nós. Caso nós conseguíssemos pô-lo numa caixinha e controlá-lo, ele não seria Deus. A palavra Deus define que ele tem de ter todas as suas características, que é viver fora da nossa realidade e dentro da nossa realidade, que é criar todas as coisas, portanto, imensamente grande, que é ter todo o poder, ter toda a autoridade, saber todas as coisas, ou seja, as características da omnisciência, omnipresença e omnipotência, ok? De outra forma, não seria Deus. Amém? Mais bem-vindo, Júnior. Desculpa, só consegui enviar o link há pouco. Bem, vamos mais. Dr. Heber Carlos de Campos, aqui está um teólogo presbiteriano no livro Eu Sou Deus, diz o seguinte: Deus não é passível de investigação por um ser inferior, pois ele chamou à existência todas as coisas. Deus não pode ficar debaixo de investigação, ou seja, debaixo do microscópio, como os outros campos da investigação ficam. Numa ciência, o pesquisador está sempre debruçado sobre o objeto investigado, mas isso não acontece com Deus. Ele está sobre além da capacidade do homem investigá-lo. O homem não tem condições de investigar Deus porque ele está muito acima do seu alcance, pelo facto de sua natureza ser infinitamente superior e inatingível pelo homem. Se é assim, como se pode saber alguma coisa sobre Deus? Por meio da sua autorrevelação. O homem estuda Deus mediante aquilo que Deus revela de si mesmo. Então, na verdade, nós só temos o conhecimento de Deus porque Deus assim o revela e nós vamos ver mais para a frente. Tá? Aqui, então, concluímos que a teologia é o estudo da revelação de Deus fez de si mesmo através da sua palavra. Esse livro aqui de Ernst Mayer, também um teólogo fundamentalista presbiteriano, ele traz à dimensão algo profundo sobre os fundamentos da teologia reformada, né? A teologia reformada é um tipo de teologia que tem uma vertente aí da Igreja Reformada que nós vamos ver depois do ponto de vista histórico o que é, mas diz a teologia pode ser definida operacionalmente como um estudo sistemático da revelação especial de Deus registrada nas Escrituras, tendo por finalidade glorificar a Deus por meio do conhecimento da sua palavra e da obediência a ela. O tema e o conteúdo da teologia é a revelação de Deus. Então, nós estudamos a revelação de Deus por intermédio da palavra. É como se o autor de um livro, ou o autor de uma história, ele se colocasse ele mesmo e interagisse ele mesmo com todos os personagens. Assim Deus o fez, assim Deus o criou. Nós só temos conhecimento dele porque ele se auto-revelou, ele se auto-revela. Se nós formos a um pensamento ainda mais bíblico, sem ser tão teórico como estamos a fazer aqui, basta pensarmos que Deus visitava Adão a cada viração do dia, no crepúsculo do dia, Deus visitava Adão, então ele se auto-revelava à sua criação, ele se revelava a Adão, ok? Então, nós só sabemos alguma coisa sobre Deus porque ele, dentro da sua infinita graça, decidiu se revelar ao homem. Ontem, no nosso devocional, nós, quando lemos Romanos 1, né, nós percebemos dentro da literacia de Romanos que quando nós olhamos a natureza, nós nos tornamos inexcusáveis porque ela nos revela a sua formação, revela a identidade de alguma forma do Criador. É natural, por exemplo, quando alguns homens saem ou saem da Terra e entram em órbitas muito altas, os astronautas,
quando chegam à dimensão de olhar para a Terra e de olhar para o planeta, muitos deles têm a dimensão da pequenez, da plenitude do planeta, ou seja, tendo ele como algo tão pequeno, e em algumas dessas viagens, alguns chegam a se converter só com a simples visão de entender a grandeza de tudo o que existe, né? Porque nós aqui estamos limitados à visão do nosso olhar, e lá a visão do nosso olhar passa a ser pequena, então começam a filosofar naquele lugar sobre a existência do Criador. E muitos se têm convertido depois de entrar em órbitas. Herman Bavinck, também um dos teólogos pesados da época, diz que a teologia é a ciência que deriva o conhecimento de Deus da sua revelação, que estuda, pensa sobre a orientação do seu espírito e então tenta descrevê-lo a fim de servi-lo para a glória dele. Um teólogo, um verdadeiro teólogo, é alguém que fala de Deus, por meio de Deus, sobre Deus, e faz isso sempre para glorificar a Deus. Então só há uma inspiração para nós sermos ou termos algum tipo de teólogo. Todo cristão, e era uma das frases que eu queria partilhar convosco no novo formato, que eu não consegui terminar, mas próxima aula já estará com certeza terminado. Uma das frases é que não há cristianismo sem teologia e não há cristão que não seja um teólogo. Ou seja, para ser cristão é preciso estudar a Deus, é preciso estudar a revelação da palavra de Deus. Jesus ensinava sempre aos discípulos a palavra, mas eles, como judeus, já tinham em si a própria palavra. Eles já tinham o conhecimento judaico, eles já conheciam, por exemplo, muitos a João Batista, eles frequentavam as sinagogas, eles eram já homens de fé. A palavra de Deus já instigava em seus corações e eles aguardavam afincadamente o Messias, tanto que quando, se não estou em erro, o João ou Tiago vai procurar Filipe, ele diz o Messias, nós encontramos o Messias. Eles sabiam da existência do Messias, eles já tinham a palavra revelada. Okay? Então, este é o livro de Herman Bavinck. Se quiserem tirar fotos destes livros para lerem, podem. São livros excelentíssimos. Eu não tenho ainda, com muita pena minha, a maioria deles, mas são livros que estão na minha lista de compras. Portanto, a palavra foi inspirada pelo Senhor e é o mesmo Espírito que inspirou a palavra que nos conduz ao entendimento da palavra. Por isso, a teologia não é um esforço puramente intelectual, mas um estudo de revelação de Deus que deve ser feita na dependência de Deus. Por isso é perceptível que haja pessoas com enorme conhecimento de Deus pela sua intimidade com Ele e outros, apesar do seu conhecimento teológico, completamente afastados de Deus. Amém? Então, na verdade, nós precisamos de ter a intimidade com o Espírito para entender e termos a revelação da palavra de Deus. Amém? A importância da teologia na sociedade. Aqui é tema importantíssimo também. Meu Deus. Diz, a teologia tem grande importância em todos os campos de necessidade de padrões que tange a humanidade aos padrões morais, sociais, económicos, políticos e civilizacionais, ou seja, de civilização. John Stott também é um dos autores que vocês podem procurar para incrementar a vossa biblioteca. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, descreve a sociedade moderna como sendo uma sociedade com 4 principais tendências que visam a regê-la e que permanentemente visam a atraí-la para fora dos padrões civis e morais teológicos. Eu estou a ler um livro que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e é interessante em como ele aborda a questão da moralidade como sendo a moralidade humana, da natureza humana, como sendo uma via, uma via de um único sentido. Ou seja, a moral que funciona para mim não funciona para o próximo. Quer dizer que se eu falhar em alguma perspectiva num determinado aspecto de um contrato, eu vou pedir clemência, eu vou pedir perdão e vou achar justo se me perdoarem. Contudo, se falharem comigo
um determinado ponto de um contrato, eu vou achar injusto e vou achar eu próprio injusto eu perdoar. Então, a moral, ela existe, a moral de Deus, ela é justa, porém a moral do homem é injusta, e nós podemos entender que o humanismo e os padrões humanistas visam apenas o mérito de si mesmo, e nós vamos perceber isso mesmo agora que vamos analisar um pouco sobre como a sociedade tem estas tendências e elas são profundamente humanistas. Eu arrisco-me a dizer que elas são profundamente satânicas, na verdadeiro sentido da palavra. Satanás significa opositor, e essas tendências elas se opõem às verdades bíblicas essas que construíram a civilização até aos dias de hoje, e o modelo da lei moral, da lei civil, da lei criminal, ainda está dentro dos padrões bíblicos, ok? No dia que esses padrões mudarem, e alguns padrões já estão a mudar, tá? A Terra com certeza irá sofrer a maior, a maior queda social jamais vista, ok? Quais são os padrões que já estão a mudar? Bem, não vem agora para o caso. Vamos lá. Importância da teologia na sociedade moderna. Principais tendências, então, da sociedade moderna. A primeira que nós podemos descrever aqui é o pluralismo, que é a ideia que todos os pensamentos e todas as religiões estão corretas. Todas as verdades são bem-vindas. Esta tendência progressista tende a ser intolerante para quem não tolera o pluralismo. Ou seja, tudo é verdade, mas se eu não tolerar o pluralismo e dizer que apenas uma visão está correta, né, vai haver intolerância consoante a minha linha de pensamento. Né? E, na verdade, todas as verdades são bem-vindas quando deveriam ser verdade. O que é um problema é que nem todas são verdade. Ok? Então nem tudo está certo, mas o pluralismo quer trazer essa tendência, né? O relativismo, que é não existe verdade absoluta, tudo é relativo e depende de um background. Não existe absolutos morais ou éticos, tudo é relativo ao sentimento, visão ou desejo do sujeito. Aqui, então, é muito complicado porque define que cada um pode ter a sua própria verdade. E se assim é, se eu me sinto algo, por exemplo, né, eu posso ser o que eu quiser. Se eu me sentir um gato ou um cavalo, eu posso me transformar num gato ou num cavalo. Se eu me sentir homem, mulher, se eu me sentir de outra raça, se eu me sentir assim ou assado, né? O relativismo defende que eu posso me sentir da forma que eu quiser e ser como eu quiser e quem eu quiser, e inclusivamente tratar os outros da forma que eu quiser. Ok? Mais ainda, então, vem o materialismo, que significa focar apenas naquilo que é matéria, no físico. O que importa é o que se pode tocar, cheirar, comer, experimentar, e isso tem influenciado a sociedade à sensualização, à sexualização sem limites. Né? O que importa é aquilo que eu posso sentir no meu físico, na minha carne, o meu desejo, o ter, o comprar, ainda que isso seja consumismo, mas aquilo que é matéria, que me faz sentir bem como matéria. E depois vem o individualismo, que é a maior ênfase ao indivíduo. O que importa é a satisfação e a completude e o prazer do indivíduo. Ou seja, se eu estou a sentir prazer, está certo. Se eu estou a sentir, se eu me estou a sentir bem com isso, está certo. E é dentro desta tendência que surgem então as defesas acerca do aborto, o feminismo, a ideologia de género, ok? Que no fundo é isso, o que importa é se o sujeito se sente bem, né? Observando todas as outras coisas, ok? Vemos então uma decadência da sociedade e uma intolerância a quem não está a decair com ela, ok?
E isso, ao passar dos próximos anos, será cada vez mais aflorado. Por isso é tão importante nós percebermos quais são as tendências da sociedade moderna e se estamos ou não sob a influência dela. Ontem nós falámos sobre estarmos dentro da influência greco-romana, e a influência greco-romana, na verdade, tem todas estas características. Amém? A importância da teologia da sociedade, apesar da sociedade Pastor, às vezes corta. às vezes Às corta. vezes a sua voz corta, pastor. Corta. Não dá para Ok, ver o final. ok. E perderam o final ali de alguma coisa? Conseguiram ler? Não, só do Gregoriano aí no final. Aí. Gregoriano? Foste só tu, Montanha, eu Do que ouvi nós tudo. falamos ontem. Aqui também não corta. Greco-romano. Ok, glória a Deus. Bem, vamos continuar então. Apesar da sociedade moderna ser extremamente pluralista, relativista, individualista e ao mesmo tempo ela é extremamente espiritualizada. Ok? Quer isso dizer o quê? Que a sociedade busca um encontro com a espiritualidade, busca um encontro com o divino e a presciência de algo divino. O que nós vemos aqui em inglês é um estudo de uma faculdade em 2022 que está a Sursbrana Group, ok? Uma faculdade nos Estados Unidos, em que está descrito aqui, né, que 77% das pessoas depois da pandemia, tá? Isto em adultos, tá bom? Spiritual Openness in USA, ok? Acredita em Deus ou num poder maior, ou seja, 77% das pessoas realmente acredita que há algo maior, isto na multidão de 2.000 inquiridos, ok? Ou seja, 2.000 pessoas que caíram neste questionário, né? 74% admite que gostaria de ter mais espiritualidade, mas só 44% diz que hoje estar mais aberto a Deus do que antes da pandemia, né? Quer isso dizer, contudo, que as pessoas estão à procura de Deus, só que o procuram em lugares errados. As pessoas estão à procura do divino, mas procuram em lugares errados. É aqui que a igreja deve entrar, em colmatar e em apresentar Deus da forma certa e da forma correta, com poder e autoridade. Por incrível que pareça, esta é a visão da sociedade ocidental, que é a nossa, ok? E que devemos, de facto, trazer Deus. Nós sabemos que em Portugal, por exemplo, existe uma espécie de aversão ao nome igreja, precisamente por causa das ideologias que têm entrado na escola desde muito cedo, que são ideologias de esquerda que tendem a ser extremamente progressistas e ter todas aquelas influências que nós já lemos sobre o pluralismo, o relativismo, o materialismo, o individualismo, tá? Contudo, as pessoas continuam à procura de Deus, continuam a caçar Deus e continuam a precisar de Deus, porque isso está no seu interior. Amém? A importância da teologia na sociedade, na Christmas Today, esta é uma versão de uma revista americana completamente cristã, tá? Diz o seguinte: apesar da nossa sociedade ser pluralista, relativista, materialista, individualista, ela não está completa ou satisfeita buscando essa necessidade nas coisas espirituais. A teologia G.A. Packer, aliás, neste contexto desta revista, ele escreveu o seguinte: a teologia é vital para a sociedade secular, pois fornece uma base para a moralidade e ética, além de ajudar a entender a natureza humana e a sua relação com Deus e com os outros. Então a nossa sociedade busca resposta que não encontra, porque a busca nos lugares errados. São respostas que somente podem ser divulgadas pela Igreja por intermédio da pregação e ensino da palavra. Por isso é tão importante nós pregarmos a palavra, é tão importante nós trazermos uma visão certa, correta, não somente de uma moral que é divina, mas de poder e autoridade do próprio Criador que fez todas as coisas. Amém? A boa Heath Lambert, em uma teologia bíblica de aconselhamento, ele diz o seguinte: a boa teologia deve ser teologia contemporânea. Teologia contemporânea não significa que devemos, há ali uma gralha, que devemos desenvolver novas verdades a cada época.
Em vez disso, significa que procuramos entender como as antigas verdades da palavra de Deus se aplicam ao nosso cenário contemporâneo. A Igreja continuamente enfrenta novas ameaças à verdade da palavra de Deus. Quando isso acontece, os cristãos devem tomar o antigo texto da Escritura e aplicá-lo de maneira que seja relevante. A boa teologia não é apenas uma repetição do que a Igreja tem crido, embora isso seja importante. Também inclui o que a Igreja deve de acreditar hoje, em meio às ameaças contemporâneas. Isso quer dizer que nós devemos ter um posicionamento. O posicionamento não está na nossa forma de vestir, não está na nossa pele, ou seja, nas tatuagens ou nos brincos. O posicionamento está precisamente numa moral, numa ética cristã. Amém? Ora, se a ética muitas vezes falha até no meio cristão, o que dizer fora dele? Então, nós temos que ser bíblicos, nós temos que ser e ter uma boa teologia. Quer isso também dizer que existem teologias que não são tão boas, né? A Igreja precisa de ter respostas para os dilemas da sociedade, no entendimento e ensino da verdade da palavra, porém muitas vezes a Igreja se tem esquivado às respostas dos dilemas da sociedade, tem-se esquivado ao aprofundamento da palavra de Deus, permitindo-se a um conhecimento raso e superficial somente ao encontro das próprias necessidades. E isso torna-se um problema, permitindo que exista um grande buraco que deve ser preenchido com o entendimento e o ensinamento da palavra de Deus de modo contemporâneo, contextualizado para a nossa cultura, ok? Então, nós não podemos nos esquivar e nós devemos fazer parte, sim, da mudança, por assim dizer, nos lugares onde nós estamos com uma boa teologia. Ora, J. Parker também diz, há pouco da revista, diz o seguinte: a ignorância sobre Deus, a ignorância tanto sobre os seus caminhos quanto sobre a prática da comunhão com Ele, está na raiz da grande parte da fraqueza da igreja de hoje. Ali outra gralha, ok? Então, em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Portanto, sempre que nós rejeitamos conhecimento, meu Deus, sempre que nós rejeitamos conhecimento, em adquirir conhecimento da parte de Deus, Deus também tem todas as opções para nos rejeitarmos. Sempre que nós rejeitamos a revelação de Deus, Deus também tem a oportunidade de nos rejeitar. Por esta razão, a Igreja ou o crente não tem resposta a tantas questões civis, morais e éticas por falta de conhecimento, e por isso a sua missão de ser sal da terra e luz do mundo fica comprometida. Por isso é tão importante nós sabermos o que a sociedade vive, mas também à luz da palavra, e entendermos a luz da palavra na sociedade. Agora, qual é que é a importância da teologia no indivíduo? Cada sujeito precisa de teologia para lidar com os dilemas teológicos do cotidiano. Todas as vezes que nós deparamos com perdas de emprego, saúde, ou até mesmo com o óbito de alguém, nós lidamos com o sofrimento e com o trauma da vida, o que leva a que cada um faça questões como: onde estava Deus neste sentido? Porque o Senhor permitiu, o que Deus quer mostrar com isso. Todos nós fazemos questões deste tipo e elas são questões teológicas. Não lidamos com teologia no nosso dia-a-dia. Nós, aliás, lidamos com teologia no nosso dia-a-dia e em várias circunstâncias, quer individuais, quer coletivas, ok? Então a nossa base em todas as respostas deve ser a palavra de Deus, porque ela tem, de facto, não somente respostas morais, mas ela tem consolo, ok? E esse consolo, ele é divino, vem o próprio Espírito nos consolar. Assim Jesus Cristo disse, não é? Que enviaria outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo que está no nosso meio, que habita em nós. A importância da teologia no indivíduo. Então, questões teológicas cercam a nossa vida, saibamos disso ou não. Uma esposa e o seu marido que enfrentam a infertilidade, inevitavelmente lutarão com profundos questionamentos teológicos, ainda que não queiram dar voz a eles. Estudantes universitários lidam com questões de identidade, cultura, política e ética, de uma ou de outra forma, com convicções teológicas que tentam vivenciar nossos conceitos quanto ao divino nossos conceitos quanto ao divino informam as nossas vidas de maneira mais profunda do que a maioria das pessoas consegue traçar. Quer vejamos Deus
como distante ou próximo, como gracioso ou inconstante, interessado ou apático. As conclusões às quais chegamos, seja resultado de cuidadosa reflexão ou negligente presunção, dirigem as nossas vidas. Esta é uma frase, ou melhor, é um texto de Kelly Kapic, Pequeno Livro para Novos Teólogos, também um livro excelente, ok? De breve introdução do estudo da teologia, tá? Então, ainda a importância da teologia no indivíduo, nós fazemos questões e respondemos a essas questões, seja com base na palavra ou em qualquer outra fonte, como o nosso próprio coração. Nós falámos no culto de domingo, por exemplo, que todos nós somos disciplinados, né? No início da nossa carreira, no início da nossa vida, pelos nossos pais e pelas pessoas que nos estão mais próximas, enquanto o nosso caráter e a nossa personalidade estão em formação, ok? Depois, na adolescência, nós passamos a escolher outro tipo de referências quanto a um discipulado, ok? E é com fundamento em discipulado, com fundamento em conhecimento adquirido por vários meios, desde a leitura, ao conhecimento adquirido com a experiência, ao conhecimento adquirido por outras pessoas em nós, que nós tomamos e respondemos, nós tomamos decisões e respondemos a questões, não é? Ora, se nós fomos desviados durante a maior parte do tempo para aquilo que é uma sociedade, nos parâmetros que nós aprendemos e lemos ainda hoje, ok? Nós devemos então retomar o caminho de volta para aquilo que é o livro da revelação de Deus, porque Ele criou todas as coisas. Então existem códigos, existem leis que nos fazem responder a todas as nossas questões. Se a resposta não tiver por base uma saudável interpretação da palavra de Deus, ela invariavelmente será insuficiente e incompleta. Então a teologia não é reservada a apenas a algumas pessoas como pastores, missionários, evangelistas, profetas e mestres, mas sim a todas as pessoas, independentemente da profissão, idade ou mesmo credo. Por isso todos nós somos teólogos, ok? Em Romanos 1,19, que lemos ontem, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, todos nós temos um conhecimento sobre a existência de Deus. Teologia para Amadores, de Alistair McCrack. Todo o ser humano tem um mínimo de conhecimento de Deus e interage com esse conhecimento, aceitando-o, agora o caminho fica mais estreito, ou rejeitando-o, negligenciando-o ou se aprofundando. Por isso, todo o ser humano tem alguma opinião sobre Deus. Todo o ser humano também tem uma opinião sobre a palavra que ouve, tem uma opinião sobre a teologia de uma pregação. Okay? Então, de certa forma, todos somos teólogos, na medida em que todos queremos falar sobre Deus. Okay? Alison McGregor, na Teologia para Amadores, um excelente livro também para adquirir. A importância da teologia no indivíduo, ainda continuamos a falar sobre o mesmo tema. A teologia é qualquer pensamento, reflexão ou contemplação sobre a realidade de Deus. Assim, qualquer pessoa que reflita sobre as questões fundamentais da vida, incluindo questões sobre Deus e o nosso relacionamento com Deus, é um teólogo, ok? Who Needs Theology é o tema deste livro. Quem quiser ler em inglês pode ler. Eu não creio que haja em português. Eu também não o tenho. Mas há de ser, com certeza, um excelente livro de Stanley G. Greggs e Roger Olson, né? Por isso, nós todos somos teólogos interagindo e respondendo ao conhecimento de Deus. E podem dizer, pastor, nós neste momento ainda só já falámos tanto de teologia e só lemos ainda um versículo. Deixa-me dizer que nós estamos a ir ao fundamento da teologia e a importância teórica e prática de pensamento do que ela pesa em nós, ok? E agora vamos perceber aquilo que deve ser fundamental nas nossas vidas, que são os tipos de teologia, os tipos de estudantes de teologia, ok? Então, em primeiro fator, nós temos a teologia popular. Teologia popular que surge a partir de frases e canções e ditos populares, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acho que todos já ouviram isso.
Deus escreve direito por linhas tortas. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Ah, não, isso é outra coisa. Vários tipos de teologia, ok? Que formam a teologia popular. Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Alguém se lembra aí de outra frase que queira compartilhar aí de teologia popular? A voz de Deus é a voz do povo, por exemplo. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Não é teologia. Tá? Então nós temos essa teologia que é uma teologia popular, tá? Que não está escrito na Bíblia, que são originárias de canções ou originárias de ditos populares, né? E que são, no fundo, danosos para a compreensão teológica e para a nossa vida teológica. Há a teologia leiga também, que é a teologia produzida e pensada por pessoas que não são pastores, teólogos, ministros, evangelistas, missionários, mas que interagem com uma boa teologia, ou seja, nesse ponto, todos nós estamos dentro da teologia leiga. Nós lemos a palavra, nós interpretamos a palavra, temos uma revelação da palavra e ensinamos a palavra de uma forma leiga. A ministerial é teologia produzida e pensada por pessoas envolvidas com e para o serviço na igreja, como lideranças que exercem influência na igreja, como líderes de ministérios, casais, jovens que pregam e ensinam no infantil, por exemplo, ou em qualquer outra atividade. Ou seja, a teologia de uma pregação é uma teologia ministerial. A exegese usada numa pregação é uma exegese ministerial. A hermenêutica também é ministerial. Ok? Então, nesse ponto e nesse aspecto, o que é o ensino de um culto dito normal, por exemplo, é ministerial. Ok? Também há a teologia profissional, que é a teologia como profissão, como professores de seminário, produção de conteúdo teológico para ensino, ou seja, são pessoas que vão esmiuçar um determinado versículo e vão trazer uma exegese profunda, ou seja, um estudo aprofundado e uma explicação aprofundada sobre esse versículo com uma interpretação bíblica assertiva, ou seja, a Bíblia, ela não se contraria, então ele vai encontrar vários pontos que justificam essa linha de pensamento, vários pontos bíblicos, atenção, que justificam essa linha de pensamento. É um ensino, né? E há a teologia académica ou universitária também, que é a teologia desenvolvida por doutores e pós-doutores que interagem com questões teológicas profundas, que requerem anos de pesquisas para defender determinada tese teológica, como por exemplo a Trindade, como por exemplo o plano de salvação, né, que nos é ensinada pela academia, nos é passada ao profissional, nos é ensinada pelo ministerial e nos ensina um padrão leigo também, fácil de entender por todas as pessoas. Portanto, importantíssimo nós não cairmos na péssima teologia, que é a teologia popular. Amém? A importância da teologia, então, no indivíduo, a doutrina certa conduz à boa conduta para a vida. Em 2 Timóteo 2,16 diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Quem rejeita o ensino da Escritura, quem rejeita um discipulado, ok? Quem rejeita algo do tipo, está a pôr em causa o ensino da palavra de Deus. Se quisermos viver uma vida cristã superlativa e relevante, é preciso ter conhecimento e ser dirigido do que a palavra de Deus ensina. É impossível saber viver como cristão sem conhecer a descrição do que é um cristão, feita por intermédio da palavra. É ela, a palavra, quem nos define. Amém? Teologia sistemática, então. Viver a vida cristã sem as doutrinas cristãs é como jogar futebol sem a bola. É simplesmente impossível. Ok? Então, viver uma vida cristã sem um estudo da palavra é impossível. Ok? Franklin Ferreira também é um bom teólogo
de teologia sistemática. Opa! Ok. Fontes de teologia. Que horas temos? Okay. Quem está a gostar pode levantar a mão. Quem já dormiu, levanta a mão. Olha. Ok, boa. Vamos interagir aí um bocadinho para ver se o pessoal não Deste adormece. duas opções para a mesma resposta. Aonde? Quem está a gostar, levanta a mão. Quem está a dormir, levanta a mão. Eu sei. Foi de propósito. Foi para haver aqui uma interação. Estás a chover! Estás a chover! Pois está a chover um monte, meu. Mas pronto, vamos continuar. Meus queridos, fontes de teologia. A primeira. Escritura, meu. Isto aqui, ó. Escritura. É a principal fonte teológica. Escritura. Não é o cérebro de ninguém, é escritura. Amém? Eu digo isto com determinada raiva e rancor. Não posso guardar rancor, mas é a escritura. Ok? É pela palavra, é pelos padrões da palavra que nós vivemos, é pela escritura que nós vivemos, que é a norma normans, que é a norma que norma. O que é isso dizer? Pastor baralhou-se todo. A Bíblia é a maior e mais importante fonte para o conteúdo teológico saudável. É a primeira fonte e máxima fonte. Não existem substitutos, nem equivalentes. Não há autor, nem confissão, nem catecismo mais importante do que a Bíblia. A palavra de Deus é a nossa única regra. Ela é a norma normativa. Os reformadores chamavam a escritura de norma normans, uma expressão latina que significa a regra que rege ou que determina. É a palavra que determina o que devemos pensar sobre Deus, sobre a revelação de Deus e sobre todos os aspectos das nossas vidas. Se a palavra fala, ela é inerrante. Se ela diz que Deus é grandioso, justo, é porque ele é grandioso e é justo. Se ele é um justo juiz, é um justo juiz. Se ele tem uma ira divina, ele tem uma ira divina. Se ele tem um amor profundo, ele tem um amor profundo. É palavra. Amém? Mais outra fonte de teologia, que é a tradição, que é a norma normata. Pela tradição entendemos o desenvolvimento teológico feito ao longo dos séculos. É necessário entender e aprender também que os pais da Igreja no passado pensavam sobre Deus. Olhar para a história é aprender com a tradição. Os reformadores chamavam a tradição de norma normata, a regra regida pelas confissões, catecismos e documentos históricos que nos ajudam a entender a história e analisar temas que foram debatidos e que muitas vezes já respondem de forma muito bem documentada a questionamentos da atualidade, a pontos seguros que podemos apontar. É o caso da Trindade, por exemplo, né? Já houveram grandes discussões acerca de quem era Cristo, se Cristo era Deus, né? Se só existe Cristo, como é que se divide a pessoa da Trindade, ou como é que é a Trindade, como é que as coisas funcionam, né? Há linhas de pensamentos unicistas, por exemplo, que vêm com um outro tipo de tradição que nasceu lá no século II, por exemplo, ou no século III. Os próprios testemunhas de Jeová, por exemplo, não veem Cristo como Deus, mas como o primogênito da criação, o primeiro a ser criado. Nós entendemos Jesus como Deus por causa da base bíblica de João 1, no início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e a palavra é inerrante, e não há como fugir a essa afirmação. Todas as coisas testificam acerca dela mesmo, e ainda mais o testemunho de João que diz, nós o vimos, nós o conhecemos, nós vimos a glória de Deus nele, ok? Nós vimos que ele é Deus, tá? Então, é isso. A tradição não se sobrepõe à escritura. O que acontece, por exemplo, no catolicismo romano é que a tradição se põe acima ou de forma igualitária à escritura. Portanto, é possível, pela tradição, anular a continuidade da escritura. Amém? Isso é heresia. A escritura é o fundamento. Amém? E pode ser qualquer outro livro que possam ler. A escritura é o fundamento.
Bora lá, são 7 horas, nós começámos um pouco mais tarde, eu queria pelo menos fazer a hora completa. Quem está comigo? Ok. Ok, então 7h10 aí nós terminamos a aula, tá? Eu prometo que para a semana vamos ter um cenário diferente, está bem? Que as coisas foram complicadas aqui. Bem, vamos lá. As confissões, os catecismos e os documentos históricos da teologia ajudam-nos a entender o desenvolvimento da teologia e quais são os portos seguros que devemos afirmar. A tradição está debaixo da palavra de Deus, como por exemplo a Confissão de Fé de Westminster. Diz que as autoridades eclesiásticas e os documentos confessionais e teológicos devem ser seguidos enquanto forem obedientes à palavra de Deus. Por isso, devemos entender que muito desses documentos são exposições corretas e fiéis à palavra de Deus, que nos auxiliam na compreensão da mesma. Quem nunca leu nem sabe o que é a Confissão de Westminster, é a Confissão da Igreja Presbiteriana, ok? Ela é completíssima em muitos aspectos. Naquele que eu não concordo, que é o aspecto mais calvinista, que é sobre a predestinação, ok? Eles afirmam que quem é salvo já foi predestinado à salvação, ok? E quem vai ser condenado já foi predestinado à condenação. Nós acreditamos que, como lemos também não neste domingo, mas no outro domingo passado, que vasos de desonra se podem tornar, por intermédio do arrependimento, vasos de honra, que são sempre abertas oportunidades de arrependimento, independentemente de Deus saber ou conhecer se o homem se vai arrepender ou não. Não é, Deus deu arbítrio e uma lei moral para ela ser cumprida, ou seja, Deus deu oportunidades do homem acertar e deu oportunidades do homem falhar. Por isso existem as duas árvores no paraíso, no Éden, aliás, a árvore do bem e do mal, que o homem não podia comer, a única lei no paraíso, e a árvore da vida, que o homem podia comer. Ele escolheu, porém, a árvore do bem e do mal. Há também outros fatores, como, por exemplo, as leis ensinadas a Israel: se porém fizeres o que é bem, né? Eis que eu ponho diante de vós bênção e maldição, escolhei, portanto, a bênção. Está em Deuteronômio, agora não vou lembrar do capítulo correto, mas Deus dá sempre oportunidades, ok? Deus é longânimo para connosco, para que nós nos possamos arrepender, ok? Então, tirando isso, o resto é muito, muito, muito bom, tá? Por isso devemos entender que muito desses documentos são exposições corretas e fiéis à palavra. O conceito reformador da tradição diverge do conceito do catolicismo apostólico romano. Então nós somos, como igreja, somos uma igreja reformada, nós temos uma visão reformada das Escrituras também. Não significa, porém, que não creiamos no credo dos apóstolos ou na doutrina dos apóstolos. Muito pelo contrário, elas são também nosso fundamento de tradição. As doutrinas dos apóstolos é também a nossa tradição para além da palavra. Amém? Sendo que a palavra, óbvio, é o fundamental. Então, nós somos reformados. E o que é que acontece para a Igreja Romana? A tradição é uma segunda fonte de inspiração, porém com o mesmo peso que a palavra, com o mesmo peso da palavra, o que há muitas gralhas aqui, o que determinamos momentos do catolicismo romano. A deturpação e a insubordinação às próprias escrituras e ao ensino destas foi tão danoso para a humanidade em geral. Ou seja, começou-se a idolatrar as imagens, né? O mitrismo entrou no cristianismo, por assim dizer. As datas foram mudadas, à exceção da Páscoa, ok? Enfim, houveram muitos acontecimentos ali por causa da tradição. Principais áreas que a teologia estuda. A teologia bíblica, ela estuda o desenvolvimento da revelação de Deus dentro dos 66 livros, ou seja, quais os conceitos de salvação nos livros canónicos e qual a revelação de Deus. Livros canónicos são todos os livros que estão colocados na Bíblia, e nós para a frente vamos entender quais são os livros e
e porque é que eles foram escolhidos, quem é que os escolheu. A teologia sistemática tem a função de organizar por tópicos e disciplinas o que a Bíblia ensina, como, por exemplo, escatologia, cristologia, o plano de salvação, que eu nunca consigo dizer o nome corretamente, angiologia, demonologia, né? Enfim, todas as coisas que acabam em gia, que entram da teologia sistemática. Há também a teologia histórica, que acompanha e descreve o desenvolvimento das doutrinas ao longo da história da Igreja. Né? Existe a teologia pastoral, que é o estudo da Bíblia visando as ferramentas que o pastor ou o missionário usam, como, por exemplo, a pregação e o aconselhamento. A teologia prática, que debruça-se nas Escrituras para entender as coisas do dia a dia, como, por exemplo, os relacionamentos interpessoais, as missões, evangelismo, trabalho, né? Como é que nós nos comportamos. Né? A base da teologia prática, por exemplo, é algo que eu refiro muitas vezes a nível da nossa mentalidade, se ela é uma mentalidade de escravo, de servo ou de filho, isso é um tipo de teologia prática, tá? E teologia filosófica, que preocupa-se em analisar os grandes temas da filosofia e dar resposta a esses temas de acordo com a palavra de Deus. Um assunto como a cosmovisão, por exemplo. Nós iremos também falar para a frente da cosmovisão. Nós temos todo um percurso aqui de assuntos para falar de teologia. Agora, como é que nós devemos estudar teologia? Deixa eu ver onde é que... Ok. É bastante, eu acho que vamos ficar por aqui. Tá? E para a semana que vem, então, nós vamos entrar no tema de como nós devemos estudar teologia. Alguém tem alguma questão? Alguém gostaria de comentar alguma coisa daquilo que foi falado ou não percebeu alguma coisa? Gostaria que eu voltasse a falar sobre um dos temas aqui associados? Podem fazer qualquer questão sobre isso. Esses PDFs, pastor, depois você vai passar pra gente? Sim. Posso passar. Este é um PDF antigo do ano passado. Eu estou a trabalhar num novo modelo, mas ele não ficou pronto a tempo aqui para a aula. Estou a preparar também o discipulado, estou a preparar várias coisas ao mesmo tempo e também de vez em quando tenho que ser pai. E então não consegui preparar tudo, mas sim, vou passar este material para vocês. Amém? Vocês têm mais alguma questão? Gostassem de pôr? Sobre teologia, você vai falar sobre unção? Unção? Sim, uns são e outros não. Sim, vamos falar sobre unção Não. também. Quando nós falarmos em movimento carismático ou no carisma, ou seja, no Pentecostes, nós vamos falar sobre unção. Amém. Amém? Mas já agora, Montanha, que tipo de unção estás a falar? A unção com óleo? A É porque assim, unção... quando fala de teologia, né, de discipulado, né, então a gente aprende também sobre unção, né, sobre a Sim. divindade que Deus unge a pessoa para poder é, tirar o medo para poder evangelizar, né, para poder fazer discípulos, né? Uhum. Entendi. Bem, no fundo, o discipulado, ele é uma preparação para discipuladores, né? Para eu ser discipulador, eu tenho que ser discípulo. E nessa ótica, eu devo de assentar para aprender, que é para depois poder ensinar. É um pouco aquilo, nós trouxemos aqui a leitura de alguns livros de professores, ok? Dos quais nós aprendemos e dos quais nós hoje já estamos aptos para ensinar e falar aqui. Trazendo então referência acerca daquilo que deveria ser mais importante nesta aula, por exemplo, é sobre as tendências da sociedade, ok? E fazermos nós também uma autoanálise se nós compactuamos com essas mesmas tendências, que acaba por ser aquilo que falámos ontem, né? De só parar aqui a apresentação e focar aqui, né? E também a questão dos vários tipos de teologia que existem.
fugindo sempre da teologia popular, ok? A palavra tem que ser o nosso fundamento, amém? Não pode haver outro fundamento, não pode haver outra coisa, amém? Glória a Deus. Eu entrei com o meu perfil, não entrei com o Equibal. Está mal. O que estão a ver ali é a ponte 25 de Abril. Não interessa. Amém? Alguém gostaria de pôr mais alguma questão? Nós podemos terminar por aqui. É como? Não tenham vergonha. É só dizer. Senão vou assumir que, sei lá, 60% dos visitantes da aula adormeceram. Amém? Se eu puder aconselhar alguns livros, para além daqueles que estão lá, A Isca de Satanás já me ver é muito bom. Mas autores como Esse A.W. não tem na Tozer... biblioteca que eu fui. Oi? Esse não tinha ontem na biblioteca que eu fui. Não tinha, ok. Queria partilhar com vocês, já que estão na aula e gostam de estudar, que está no meu coração uma vontade imensa de nós criarmos uma biblioteca na igreja para podermos, né, aceder aos livros e funcionar como uma biblioteca, tá? Que é, o pessoal chega, deixa uma franquia, aluga o livro, leva para casa, dá-se um tempo para o livro consoante o número de páginas, ok? E depois começa a pagar multa se não ler o livro ou entregar o livro, não é? Ou perde a franquia, bem, mas ganha o livro, pronto. mas vamos ver se é viável ou não. Amém? Meus queridos, então é isso. Obrigado pela vossa participação. Vamos só orar. Amém? Pai, te louvamos e te agradecemos por este dia, por esta aula também, por todo este ensino, ó Pai. Independentemente de já ter acontecido no passado ou não, é sempre bom trazermos à memória a profundeza teológica, ou melhor, o estudo e o que significa esse mesmo estudo e quais são as referências que nós devemos usar. Pai Santo, nós não queremos andar, Senhor, no pensamento de homens, mas que nós queremos estar dentro do teu coração em todas as coisas. Por isso te pedimos, ó Pai, que a partir de hoje, ó Deus, nós possamos ter a tua palavra revelada e possamos nos alegrar grandemente com todas as coisas que estás a fazer nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Pai, trazendo, Senhor, a imagem visível de Cristo em nós, ó Pai, que em tudo nós saibamos esperar, aguardar, mas também adquirir conhecimento, porque o povo sofre por falta desse mesmo conhecimento. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos, ó Deus, sentados para aprender e te pedimos que fique tatuado nas tábuas de carne do nosso coração toda a instrução e toda a palavra, a fim de que saibamos, ó Pai, manejar bem a palavra e sermos, ó Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo em todas as coisas. Nós te louvamos e te adoramos, te entregamos este dia abençoando a cada um e abençoando desde já este dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, é isso. Já sabem, na quinta-feira temos discipulado às 9, serão 90 minutos. Não percam por nada. Amém? Um forte abraço a todos, Deus abençoe grandemente. Estaremos juntos em breve. Deus abençoe. Já sabes, podes convidar toda a gente para estar nestas aulas também. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Amém, amém. Abençoe esse antigo que